Existem casas que guardam histórias, e existem casas que não querem ser esquecidas. A casa de número 112 da Ocean Avenue, em Amityville, Nova York, não ficou famosa por sua arquitetura, nem por sua localização tranquila em um bairro residencial. Ela ficou conhecida porque depois de um certo dia ninguém que entrou ali saiu completamente ileso. Alguns perderam a sanidade, outros perderam o sono. E alguns juram ter perdido a própria alma. Essa é a história da maldição da casa de Amityville. Uma história que começa com um crime real, brutal, e evolui para algo muito mais perturbador. Antes de se tornar sinônimo de terror, Amityville era apenas uma cidade pacata na costa de Long Island. Ruas tranquilas, casas familiares, nenhuma fama sombria. A casa da Ocean Avenue era bonita, estilo holandês colonial, Tres Anders, vista para o canal. Nada nela indicava que aquele lugar se tornaria um dos endereços mais temidos do mundo. Até a madrugada de 13 de novembro de 1974 naquela noite. Ronald DeFeo Jr., do 23 anos, pegou um rifle calibre 35 e assassinou toda a sua família enquanto dormiam. 6 pessoas, o pai, a mãe e 4 irmãos, todos encontrados deitados em suas camas, todos mortos com tiros certeiros. O mais perturbador, nenhum deles acordou, nenhum tentou fugir, nem nenhum gritou, como se algo tivesse mantido todos em um sono profundo e antinatural. Quando a polícia chegou, Ronald estava calmo demais, confuso, mas não desesperado. Mais tarde ele diria algo estranho. As vozes me mandaram fazer isso. Ronald afirmou que ouvia vozes há anos. Vozes que o odiavam, vozes que vinham da casa. Durante o julgamento, ele alternava entre lucidez e delírio. Falava de sombras, de olhos observando das paredes, de uma força que o empurrava. Ele foi condenado à prisão perpétua, mas o mal não ficou preso com ele. Depois do massacre, ninguém queria a casa. Ela ficou abandonada por mais de um ano. As pessoas evitavam passar em frente. Algumas atravessavam a rua. Outras diziam sentir enjoo, dor do cabeça, ou um medo inexplicável apenas ao olhar para o lugar. Até que, em dezembro de 1975, uma nova família apareceu. A família Lutz, George e Kathy Lutz, se mudaram para a casa com seus 3 filhos. O preço era baixo demais. Eles sabiam do passado, mas acreditavam que poderiam lidar com isso. Afinal, era só uma casa. Eles se mudaram no inverno. O frio era intenso. A casa rangia à noite. No começo, tudo parecia normal. Mas isso durou pouco. Georg Lutz começou a acordar sempre no mesmo horário, 3h15 da madrugada. O mesmo horário aproximado em que os assassinatos aconteceram, sem despertador, sem barulho. Simplesmente acordava e sentia um frio extremo, mesmo com a lareira acesa. George, que antes era calmo, começou a mudar. Ficava irritado, agressivo, obcecado pela casa. Passava horas cortando lenha, mesmo sem necessidade. Kathy começou a ter pesadelos com quartos cheios de sangue. As crianças falavam com amigos invisíveis. E a casa parecia... Portas se fechavam sozinhas. Objetos se moviam. Um cheiro forte e repentino invadia os cômodos. E então veio o episódio mais conhecido. Durante uma noite, Kathy acordou e viu George flutuando ao lado da cama. Olhos abertos. Expressão vazia. Como se não estivesse ali. O porão da casa era diferente, escuro demais, frio demais. George sentia uma aversão física ao lugar. Quando um padre foi chamado para abençoar a casa, ouviu uma voz vinda do porão. Saia! O padre adoeceu pouco depois. Nunca mais voltou. Depois de apenas 28 dias, a família Lutz fugiu da casa. Deixaram tudo para trás. Roupas, móveis, pertences pessoais. Nunca mais voltaram. George diria mais tarde. Aquilo não queria que saíssemos vivos. Mas a pergunta que ficou foi: a casa de Amityville é realmente amaldiçoada? Ou tudo não passou de uma grande mentira? No próximo bloco vamos mergulhar nos relatos sobrenaturais mais perturbadores, nas investigações paranormais e nas vozes que continuam ecoando dentro daquela casa. Porque em Amityville o pior ainda estava por vir. Quando a família Lutz fugiu da casa de Amityville, muitos acreditaram que o pesadelo havia terminado. A casa ficou vazia novamente, silenciosa, imóvel. Mas o silêncio nunca significou paz, porque longe dali as histórias começaram a se espalhar. E quanto mais pessoas investigavam, mais a casa parecia reagir. Logo após a fuga dos Lutz, jornais começaram a receber cartas. Vizinhos relataram coisas estranhas. Luzes acendendo sozinhas. Som de passos quando ninguém estava lá. Portas batendo durante a madrugada. Alguns diziam sentir uma pressão no peito ao passar em frente à casa. Outros relatavam ouvir sussurros, principalmente à noite. Sussurros que pareciam chamar pelo nome. Em 1977, o escritor Jae Ang San
lançou o livro The Amityville Horror. O livro prometia revelar tudo o que a família Lutz viveu. E foi aí que o caso explodiu mundialmente. O que antes era um crime isolado se tornou um fenômeno sobrenatural global. Mas o livro trouxe algo novo, detalhes que não haviam sido divulgados antes. Segundo o livro, a casa não apenas assustava, ela manipulava. George Lutz relatava ouvir vozes que o incentivavam a ficar. Kathy dizia sentir mãos invisíveis tocando seu corpo enquanto dormia. As crianças acordavam com marcas roxas nos braços, e o cachorro da família se recusava a entrar em certos cômodos. A filha mais nova, Missy, falava constantemente com uma amiga imaginária chamada Jodie, mas Jodie não era descrita como uma criança. Ela era descrita como uma criatura grande, peluda, com olhos vermelhos brilhantes. Missy dizia que Jodie morava no quarto e que ela não gostava quando rezavam. Fotografias tiradas na época mostravam algo estranho nas janelas. Uma delas se tornaria famosa. O rosto de uma criança olhando para fora da janela do segundo andar. Nenhuma criança estava na casa naquele dia. Até hoje ninguém conseguiu explicar aquela imagem. O padre que tentou abençoar a casa nunca deu entrevistas públicas. Mas amigos próximos revelaram algo inquietante. Durante a bênção, ele sentiu uma presença atrás de si, algo que respirava. Quando ouviu a palavra saia, sua mão queimou. Poucos dias depois ele desenvolveu febre alta e bolhas nas mãos. Ele acreditava que a casa não queria ser purificada. Para a psicóloga, os médiuns e investigadores foram até a casa. Todos relataram sensações semelhantes. Náusea, menos dor de cabeça, menos confusão mental. Sensação de ódio repentino. Uma médium afirmou sentir uma energia antiga, não humana. Segundo ela, a casa estava construída sobre um local usado para rituais sombrios. Nada foi oficialmente comprovado, mas ninguém conseguiu negar que algo ali era diferente. Com o sucesso do livro e do filme, vieram as dúvidas. Advogados envolvidos no caso afirmaram que parte da história poderia ter sido exagerada. Alguns investigadores sugeriram que George e Kathy poderiam ter sido influenciados pela sugestão psicológica, mas isso levantou uma pergunta inquietante. Como tantas pessoas diferentes relataram experiências parecidas em momentos distintos, outras famílias passaram pela casa, nenhuma ficou muito tempo. Algumas relataram barulhos, outras sentiram medo constante. Uma família afirmou que objetos se moviam sozinhos. Outra disse que a casa parecia respirar à noite. Curiosamente, quase todas evitaram o porão. Décadas se passaram. A casa mudou de donos. Mudou de aparência. O número da residência foi alterado para tentar afastar curiosos. Mas algo nunca mudou. O sentimento. Moradores da região afirmam que a casa parece diferente do entorno. Mais escura, como se absorvesse a luz. Até aqui, tudo parece apontar para uma conclusão inevitável. A casa de Amityville é amaldiçoada. Mas toda história de terror real tem um outro lado. Um lado desconfortável. Um lado que muitos preferem ignorar. E se o maior horror dessa história não for sobrenatural? E se a verdadeira maldição for algo muito mais humano? Com o sucesso estrondoso do livro e a explosão do filme nos cinemas, dinheiro começou a circular. Muito dinheiro. E onde há fama e dinheiro, a desconfiança. Jornalistas investigativos começaram a levantar perguntas incômodas. Como a família Lutz conseguiu lembrar tantos detalhes após apenas 28 dias? Por que alguns relatos mudaram com o passar do tempo? E principalmente, quem lucrava com essa história? Um dos nomes mais citados nas investigações foi William Weber. Advogado de Ronald Diffel Jr. Weber afirmou publicamente que algumas partes da história teriam sido criadas durante conversas informais com George e Kathy Lutz. Segundo ele, a ideia seria construir uma narrativa que beneficiasse a defesa de Diffel, sugerindo influência sobrenatural. George Lutz negou veementemente. Mas a dúvida estava lançada. Especialistas começaram a analisar o caso sob outro ângulo. A casa carregava um peso emocional gigantesco. Um massacre brutal havia ocorrido ali. Entrar naquele ambiente, já sabendo do histórico, poderia provocar efeitos psicológicos intensos, sugestão, paranoia, medo coletivo. O cérebro humano, sob estresse, é capaz de criar experiências muito reais. Mas isso explicaria tudo? Investigadores apontaram divergências importantes. Alguns fenômenos descritos no livro não foram mencionados nas primeiras entrevistas dos Lutz. Datas não batiam. Sequências de eventos mudavam. Além disso, nenhum fenômeno físico concreto foi comprovado oficialmente. Sem gravações, sem laudos técnicos, tudo dependia de relatos. A justiça americana nunca reconheceu oficialmente a casa como assombrada. Nenhuma investigação policial confirmou atividade paranormal. Para o sistema legal, Amityville foi apenas o palco de um crime terrível, nada mais. Mas o problema é que o medo não precisa de provas. Nem todos descartaram o sobrenatural. Parapsicólogos renomados afirmaram que Amityville apresentava padrões incomuns, sensações repetidas,
comportamentos semelhantes em pessoas diferentes. Alguns acreditam que um massacre pode ter sido um catalisador, como se o sofrimento extremo tivesse deixado uma marca energética. Ronald DeFeo Jr. manteve sua versão até o fim da vida. Ele sempre afirmou que não estava sozinho naquela noite, que algo o observava, que algo o empurrava. Ele descrevia olhos vermelhos, uma presença constante, delírio ou confissão velada. Uma teoria perturbadora sugere que a casa não cria o mal, ela apenas revela, amplifica, medos, traumas e instintos sombrios ganhariam força naquele ambiente. Não seria um demônio, mas um reflexo cruel do que já existe dentro das pessoas. Mesmo após décadas, ninguém consegue ignorar Amityville. Novos donos evitam entrevistas. Curiosos continuam aparecendo. E o mais estranho, pessoas que nunca ouviram a história relatam um desconforto inexplicável ao visitar o local. Coincidência? Ou eco do passado? Então, afinal, Amityville é uma farsa bem contada? Um caso de histeria coletiva? Ou um lugar onde algo realmente foi despertado? No último bloco vamos analisar o legado da casa, os depoimentos finais e a pergunta que permanece até hoje. Histórias de terror costumam ter um fim, um ponto final, um encerramento que separa o medo da realidade. Mas Amityville nunca teve isso. Ela não terminou. Ela apenas continuou. Porque algumas histórias não precisam de gritos para assustar. Elas sobrevivem no tempo, na dúvida e no medo que nunca vai embora. Depois da explosão mundial do caso, a casa da Ocean Avenue se tornou um problema. Curiosos apareciam todos os dias. Turistas tiravam fotos. Alguns tentavam invadir o terreno. Os moradores seguintes pediram anonimato. A fachada foi alterada. As janelas icônicas mudaram de formato. O número da casa foi trocado. Não para afastar o mal, mas para tentar afastar o passado. Oficialmente, quase todos afirmaram que nada de sobrenatural aconteceu. Mas, fora das câmeras, alguns relatos escaparam. Sensação constante de desconforto. Insônia inexplicável. Discussões frequentes dentro da casa, nada espetacular, nada cinematográfico. Apenas um peso invisível. E talvez isso seja o mais assustador. Décadas se passaram desde 1974. Ronald DeFeo Jr. morreu na prisão. George e Kathy Lutz também já partiram. As testemunhas envelheceram. Algumas desapareceram. Mas a casa continua lá, imóvel, observando, como se estivesse apenas esperando que alguém volte a fazer a pergunta errada. E se tudo isso for verdade? Amityville não virou apenas um caso. Virou um símbolo. Livros, filmes, documentários, debates intermináveis. Ela moldou a forma como o mundo enxerga casas assombradas. Antes do Amityville, o terror estava distante. Depois dela, o medo entrou em casa. No quarto, na cama, na madrugada. Talvez a maior maldição de Amityville não seja sobrenatural. Talvez seja psicológica. Uma história tão forte que se infiltra na mente, que faz qualquer rangido parecer um aviso. Qualquer sombra parecer uma presença. O medo se alimenta da dúvida. E a dúvida nunca foi resolvida. Algumas perguntas permanecem. Por que todos os corpos da família DeFeo foram encontrados da mesma forma? Por que Ronald ouviu vozes antes mesmo do massacre? Por que pessoas diferentes relataram sensações semelhantes sem contato entre si? Coincidência? Sugestão? Ou algo que simplesmente não entendemos? Hoje Amityville não é um ponto turístico oficial. Não há placas, não há visitas guiadas. Mas ela existe na memória coletiva. Uma casa comum com uma história impossível de ignorar. Uma lembrança de que o verdadeiro terror pode morar onde menos esperamos. E então chegamos ao fim. Você ouviu os fatos, os relatos, as contradições. Agora a decisão é sua. Você acredita que a casa de Amityville é amaldiçoada? Ou acha que tudo foi uma combinação perfeita de tragédia, medo e sugestão? Talvez a verdade não esteja na casa. Talvez esteja em quem entra nela. Porque algumas portas, quando abertas, nunca se fecham completamente. E algumas histórias continuam sendo contadas toda vez que alguém apaga a luz e pensa: e se fosse comigo, boa noite. E cuidado com a casa em que você mora.